videoaula de ciências de hoje. Na videoaula de ciências de hoje, a gente vai trabalhar sobre a reprodução dos animais. Gente, a gente já trabalhou nas aulas passadas sobre esse assunto. A gente viu que existem 3 formas de reprodução dos animais. Que os animais eles podem ser ovíparos, que são animais que colocam ovos, não é? Que seus ovos, os animais vão se desenvolver dentro dos ovos que são liberados pela mãe. Esses ovos vão chocar, né? Tem o período de vai chocar para nascer um novo animal. Então, temos aqui alguns exemplos, como os peixes, como os patos, a maioria das aves, a tartaruga. Então, a gente viu. A gente viu também que existem animais vivíparos, que são animais que se desenvolvem dentro da barriga da fêmea, onde encontra condições adequadas para se desenvolver. Exemplo, cachorro, gato, cavalo, urso, girafa, baleia, coelho, ser humano, não é isso? E a gente viu também que tem os animais que são ovovivíparos. Esses animais ovovivíparos, eles vão nascer da seguinte forma. A mãe, ela vai vai fazer o embrião que vai ficar dentro de um ovo e esse ovo vai permanecer dentro da fêmea, que a gente viu exemplos como escorpião, tubarão, a cobra cascavel, foi isso? Então, esses são os animais ovovivíparos, que ele se desenvolve dentro de um ovo, mas o ovo permanece dentro da fêmea, tá certo? Então, primeiro, página 4. Você vai relacionar os animais a ser humano, ou seja, o ser humano ao bebê, a ave aos filhotes. Então, vai ligar a mãe aos filhotes, tá certo? Então, tá aqui, ó. Você vai ligar o pássaro para o ninho de passarinhos, a mamãe para o neném, a tartaruga para o filhote de tartaruga e o sapo para os girinos, que é quando tá na fase aí bem pequenininha, crescendo, se desenvolvendo no sapo. Tá certo? Aí você vai ler, gente, a página 5, que tem um texto super legal falando sobre isso. Então, vamos lá, vou ler para vocês. Quem são os seres vivos representados nas imagens da página 4? A gente viu que tinha aves, né, como pássaro, ser humano, tartaruga, sapo. O que caracteriza a primeira coluna e a segunda coluna? A primeira coluna representa como se fosse a mãe e na segunda coluna os filhotes, né? Como os animais se reproduzem? Esses animais que a gente viu se reproduzem de 3 formas diferentes, né? A continuidade da vida do planeta Terra depende de um fenômeno conhecido como reprodução. Só vai se desenvolver por causa da reprodução, que é uma das características dos seres vivos. São seres vivos porque nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a reprodução é uma característica dos seres vivos. Como você notou nas imagens, os animais representados, entre eles os seres humanos, geram descendentes que vão gerar animais ou seres semelhantes a eles. Então, para que ocorra a reprodução na maioria dos animais, é necessário que aconteça o encontro entre o macho e a fêmea, na maioria, tá? Isto é o acasalamento. Para se acasalarem, alguns animais têm um comportamento curioso. Eles tentam chamar a atenção um do parceiro, principalmente os animais irracionais, né? Ele tenta chamar a atenção do parceiro e a seguir conhece algumas delas. Os seres humanos também tem que conquistar a fêmea, a mulher também, e assim se conquistarem para poder ter a reprodução. Os animais a mesma coisa. Os ouriços, por exemplo, são animais solitários e territoriais. Podem ser encontrados em vários lugares, como cerrado. O macho e a fêmea só se encontram para se reproduzirem. Durante o ritual de acasalamento, eles andam cerca de 1 hora em volta um do outro, enquanto emitem um ruído como se estivessem respirando com dificuldade. Então, isso para acasalarem. Então, eles não ficam juntos, só para acasalarem, só para reprodução e depois se afastam. O pavão é uma ave conhecida pela longa cauda colorida em forma de leque. Para atrair a fêmea, o macho
maior e mais vistoso que a fêmea, exibe a cauda e quanto mais colorido ficarem as penagens, mais chances eles têm de se acasalarem, tá certo? Isso aí é uma curiosidade sobre o acasalamento do ouriço e do pavão. Então, perguntinha, como é que você nasceu? Que outros animais nascem da barriga da mãe? Você nasceu da barriguinha da mamãe, né? Que outros animais nascem da barriga da mãe? O cachorro, o gato, o coelho, o porco, o cavalo, a vaca. Você conhece animal que põe ovos? Qual? Vários, né? Pato, galinha, principalmente a galinha, a maioria conhece. Então, gente, alguns animais como você, o cachorro e o gato nascem da barriga da mãe. Mas existem outras formas de trazer descendente para o mundo. Alguns animais são vivíparos, outros ovíparos. Aqueles que são ovovivíparos, que tal saber um pouquinho, gente, sobre esses animais, sobre esse assunto? Então, você vai buscar informação em livro, internet, onde for, sobre o que são animais vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. Você vai escrever um pouquinho e dar um exemplo, como eu já falei para vocês. Animais vivíparos, você vai escrever. Vivíparos nascem da barriga, se desenvolve dentro da barriga da fêmea. Exemplo, cachorro, gato, urso, vaca. Aí coloca lá o exemplo também, tá? Ovíparos são animais que se desenvolvem dentro do ovo que fica fora da mamãe. Então, exemplo, pato, galinha, tartaruga. E ovovivíparos são animais que os ovos se desenvolvem, nascem de ovos que ficam dentro da fêmea até o nascimento. Exemplo, escorpião, tubarão, cascavel. Então, você vai escrever aí um pouquinho sobre esses animais, tá certo? Para finalizar a página 6, você vai escrever sobre um pouquinho de o que é um vivíparo, ovíparo e ovovivíparo, colocar um exemplo. Você vai destacar as fichinhas da página 17 e 18, material de apoio, e separar os animais que vocês vão encontrar lá. Os que são vivíparos, vai colar, os que são ovivíparos e que são ovíparos. Vocês vão separar eles colando. Então, vai ser esses animais aqui que você vai separar colando, tá certo? Agora, pra gente dar continuidade, a gente vai trabalhar a página 7 e a página 8, tá certo? Gente, olha, todo esse assunto a gente já trabalhou, a gente só tá como se fosse revendo e trabalhando agora no livro, tá certo? Então, tem a perguntinha, você gosta de comer ovo? Para que serve o ovo? Como o pintinho se desenvolve dentro do ovo? Será que há pintinho em todos os ovos? Para isso, Para a maioria das pessoas de todos os ovos, o mais conhecido é o ovo da galinha. Ele está presente na nossa alimentação de diversas formas, no omelete, na salada, na massa do bolo, no pão e entre outros alimentos. Mas o que você sabe sobre ele? O professor vai providenciar alguns ovos de galinha e você, com os coleguinhas, vai observar o ovo e registrar suas conclusões. Gente, você vai observar aí, pegar um ovo na sua casa e você que vai fazer essa questão aí, tá certo? Comece pela casca. Você vai pegar o ovo, você vai sentir se a casca é mole, é dura, ou é mole, ou é áspera, e vai escrever sobre como é a casca do ovo. Então, sinta o ovo, pega um ovinho na sua casa e sinta como é o ovinho, tá certo? Aí você vai dizer, é branco, tem ovo de casca marrom, não é? Você vai, é marrom, não é branco, é áspero, a textura é áspera, não é lisinho. Você vai dizer aí como é a casquinha do ovo. Depois, agora, você com cuidado vai quebrar o ovinho. Então, peça para a mamãe fazer isso. Vai colocar no pires e você vai observar como é o desenho. Com o desenho, você vai desenhar a parte do ovo que você conhece, tá certo? Por exemplo, se você conhece as duas partes do ovo, a gema e a clara, que é por dentro, você vai desenhar, tá certo? Então, você vai desenhar como é desenho. Observe e represente com um desenho indicando a parte do ovo que você conhece. Eu conheço a gema, o amarelinho. Eu conheço a gema e a clara. Você desenha a gema e a clara. Você vai desenhar aí um ovinho, tá certo? Para depois a gente comparar o seu desenho com as informações contidas no texto a seguir. Então, vocês vão fazer isso. Depois vocês vão ver a informação de como é o ovo na página 8. Como você observou, o ovo é basicamente formado por casca, clara e gema. Mas não é só por isso.
A gente não percebe, mas o ovo tem outras partes. Tem a clara, tem a gema, tem a gala, que é uma partezinha que você vai encontrar dentro do ovo, mais durinha aqui, ó, parecendo uma geleiazinha dentro do ovo, que é a gente fala que é a gala do ovo, tá certo? Vai ter a casca, vai ter a membrana. Quando a gente cozinha o ovo, lembra que a gente tem uma pelezinha que a gente tira também, a gente quebra a casca, tem uma pelezinha que a gente vai puxando. É a membrana da casca. E também tem a câmara de ar, que é um espaçozinho. Quando a gente cozinha o ovo, não fica uma parte ocasinha, é a câmara de ar, porque tem que ter ar pro ovo, pro animal se reproduzir, para crescer e se desenvolver dentro do ovo, tá certo? Tá certo? Será que em todo ovo há um pintinho? Nem todo ovo tem pintinho, certo, gente? Por isso, alguns ovos a gente come, porque nem todos os ovos vão se desenvolver e vai ter um pintinho. Tem ovo que ele, por exemplo, numa granja, ele é feito só para poder ser ovos para vender, para alimentação, tá certo? Gente, somente os ovos galados viram pintinhos, que vai ter a galazinha, A gala é o embrião, é o pintinho que tá lá, que vai se desenvolver em duas fases, antes e depois que a galinha põe o ovo. A fase antes da postura dura aproximadamente 26 horas, que é a parte que com ele vai estar lá se desenvolvendo para formar o ovo. Após a postura, após o ovo ser posto, né, a galinha colocar o ovinho, pôr o ovo vai durar 25 dias chocando, a galinha vai ficar sobre o ovo, então, dependendo se for numa granja, vai receber luz, vai receber aquecimento durante 21 dias para o pintinho nascer. São necessárias condições adequadas, como a temperatura, a umidade do ar. Durante o choco que a galinha fornece ao embrião dentro do ovo, as condições naturais necessárias para se desenvolver. Então, ali que ela fica sobre o ovo. Isso vai fazer com que o embrião que está dentro do ovo se desenvolva por causa da temperatura adequada, por causa do ar. E aquele que não consegue se desenvolver, aí o ovo, a gente diz que não serve, então não vai desenvolver o pintinho. Normalmente apodrece, tá certo? Então, já na granja é diferente, ok? Então, a gente viu aí. Então, faça esse teste lá do ovinho. Tente ver direitinho. Se você quiser cozinhar o ovo, um ovo cozido, para ver como é direitinho, para ver cada parte do ovo. Mesmo assando, mesmo a gente quebrando o ovo sem estar cozido, a gente consegue perceber cada partezinha do ovo. Que é a clara, que é aquela transparente, a gema, que é amarela, a gala, que é parece algo gelatinoso dentro da gema, fica ali próximo da gema entre a clara. A casca, que é a mais dura, a membrana da casca, que é a pelezinha que tem na casca, e a câmara de ar, que é o espaçozinho que fica para o ovo, para o animal que está dentro do ovo se desenvolver, tá certo? Na próxima aula, eu vou solicitar a vocês uma pesquisinha aí para vocês escreverem, tá certo? Mas na próxima aula, tá certo? Então, espero que todos tenham entendido. A gente vai continuar em reprodução dos animais, a gente vai focar alguns animais que põem ovos e assim continuar a nossa atividade. Espero que todos tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau!